Olá, Richard, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceito. Quando estávamos a trocar mensagens a propósito do convite e de podermos conversar, tomei consciência que podia não ser evidente o motivo de eu estar a convidá-lo. Sim, porque normalmente falamos dos livros, ou do judaísmo, ou da história portuguesa. É sempre. Então, não posso prever o que é que o anfitrião, ou no seu caso, a anfitriã, gostaria de conversar. Eu fiquei muito seduzida pelo título do último livro, dos Insubmissos. Sim, Gostei imenso do título, acho forte. E a ideia de não nos sujeitarmos, de não nos submetermos, achei muito sedutora. E depois fui ler a apresentação do livro e ainda sim. gostei mais da história. Obrigado. Ainda bem. Gostei, tem a ver com. E não queremos. Queres falar um bocadinho da história por trás desse livro, Richard? Já Sim, sim, agora? sim. Ahm, Quero falar de dois aspectos do livro. Primeiro, mais ou menos a história. É sobre um jovem português do Porto, um músico muito talentoso, toca guitarra clássica e que fica seropositivo com HIV, com a SIDA. Evidentemente, ele fica muito perturbado, porque nessa altura, o livro decorre nos anos 90, a SIDA era uma sentença de morte. Ainda por cima, a situação é muito complicada para ele porque ele tem uma relação muito, muito pouco saudável com o pai. O pai não aceita a sexualidade do filho, que é homossexual, e a relação é muito, muito dura, muito, muito difícil. Um, mas o jovem tem um professor de músico americano, inteligente e sensível, mas que recebe esta notícia de uma forma, ele fica destruído, porque é o aluno mais talentoso que ele alguma vez teve. E o professor, decide fazer uma viagem com o jovem, com António, para Madrid e Paris para tentar conseguir um virtuoso, um músico, magnífico, para dar aulas ao seu aluno, ao António. E o pai decide ir com Ir os com outros eles. dois. Então é uma espécie de road movie com estes três personagens muito fortes, conflitos, dúvidas, problemas durante essa viagem do Porto para Madrid, para Paris. Não vou revelar mais, mas só quero mencionar que eu publiquei o livro no mundo anglo-saxónico em 1996, mas a minha editora portuguesa disse-me que eu podia sofrer muitas represálias se o livro fosse publicado em Portugal, porque explorava assuntos que nessa altura, nos anos 90, eram tabus em Portugal. Homossexualidade, um jovem seropositivo com HIV, um pai que não aceita a orientação sexual do seu filho, Pois. etc. E nessa altura eu ainda não tinha conseguido nacionalidade portuguesa. E se o Ministério de Administração Interna recusasse renovar o meu visto, eu teria que sair do país, juntamente com o meu marido, Alexandre Quintanilha, um deputado hoje em dia, e teríamos que começar de novo no outro país e abandonar todos os nossos planos em Portugal. Então, evidentemente, não podia correr esse risco. Então, eu autocensurei, se quiser, Insubmissos, e só decidi publicar o livro o ano passado, porque agora que estamos todos a sofrer de nova pandemia, de Covid-19, eu pensei que possivelmente o público compreenderia melhor as emoções dos três personagens principais do livro, e também o país evoluiu muito em relação às orientações sexuais diferentes. Então eu pensei que era a altura certa para finalmente publicar Insubmissos. É isso que nós fizemos e fiquei surpreendido positivamente com a reação. Excelentes mensagens de leitores, muito comoventes, e estou muito, muito, muito satisfeito.
Tão bom. Esse livro traz-nos esse potencial todo, essa intensidade toda das relações, não é? Por outro lado, e era um dos temas que eu queria falar consigo, Richard, Sim, sobre os preconceitos, sobre os tabus, não é? E o preconceito, não só neste caso do personagem, tem a ver com a orientação sexual dele, mas o preconceito de uma forma lata, como uma prisão, não é? Que nos impede sim, de vivermos a vida que queremos viver, de viver segundo os absolutamente. valores que queremos viver, ou o tipo de relações que queremos viver, o que seja, não é? E aqui no nosso contexto de divórcio, eu também sinto que os estereótipos e os preconceitos continuam a impedir Sim, muitas pessoas, por um lado, de decidirem quando acham que é o melhor para si divorciarem-se, sim, ou quando o fazem, ficarem ainda muito amarrados e muito presos a essa dor ligada ao preconceito e àquilo que é uma família convencional e uma família sim, bem-sucedida, é aquela família, aquele quadro típico da mãe, do pai, dos filhos, em princípio de preferência um casalinho. sim. E pronto. E era sobre isto que eu gostava de falar consigo, Richard. Com certeza, com certeza. Aliás, é um assunto muito importante para mim, eh, e de uma certa forma muito emocional, e eu vou explicar porquê. Porque os meus pais, ahm, não se davam bem. Discussões cruéis, ahm, que eu testemunhei em criança, uma certa violência emocional entre os dois, a ameaça de uma violência física às vezes, ou seja, o meu pai gostava de dar-me e de dar ao meu irmão bufetadas e sem razão, ele ficava zangado e ele começava a dar. Foi, foi realmente muito difícil para mim, porque ele não entendia a diferença entre respeito e violência, respeito e medo. E ele queria que as crianças tivessem medo dele, como se fosse respeito, quando, obviamente, são duas características completamente Muito diferentes. Mas ele diferentes. não entendia muita coisa. Eu menciono isso porque a minha mãe sofreu imenso, ficou com muitas fobias, não queria sair da casa, agorafobia chama-se, deixou de participar no mundo, ficou clinicamente deprimida durante 5, 6, 7 anos. Foi muito difícil para mim, porque eu pensava continuamente que eu ia voltar da escola e ela seria morta. Estaria morta, porque ela suicidava-se. Um, e eu sempre pensava, e ainda penso, que possivelmente e provavelmente teria sido muito melhor para nós, as crianças, e para eles, se eles estivessem divorciados. Porque eram, de facto, duas pessoas inteligentes e sensíveis, com capacidades, e o meu pai podia ter feito a sua vida independentemente da mãe, e talvez independentemente de nós, porque ele não queria, era óbvio que ele não queria o peso de uma família, e a minha mãe podia ter reconstruído, se quiser, a sua vida. E daí eu percebi a importância de, de divórcio e de lidar honestamente com as nossas próprias emoções e de receber o apoio de amigos e familiares nesses momentos limites da nossa vida. Ou seja, a minha mãe, eu sei, porque ela me contou, a minha mãe, quando ela estava a pensar em separar-se do meu pai, foi aos seus pais e pediu a ajuda deles. Ela disse: Olha, eu preciso de 6 meses de conforto, 6 meses de refúgio com as minhas crianças para eu refazer a minha vida. Mas os pais recusaram aceitar a minha mãe em casa, imagina. Então, eu aprendi dessa história da minha mãe a importância de uma mulher ser economicamente, espiritualmente, sexualmente, fisicamente independente. Eu digo sempre às minhas jovens amigas: olha, tu tens que ter uma conta bancária sua, tua. Tu tens que ter um cartão de crédito teu, porque
numa situação limite, só podes contar contigo próprio. Então, é um assunto muito importante para mim. Que testemunho tão poderoso, Richard. Estou assim um bocadinho comovida. Não Sim, estava à espera, não sabia dessa sua história, desse lado da sua história. Ao mesmo tempo, acho que é tão importante este testemunho de um filho cujos pais não se separaram. sim, sim, Eu tenho tido aqui alguns convidados que são filhos de pais separados e dão o seu testemunho de pais que se separaram, mas sim. o Richard está-nos a trazer um testemunho novo, que é, olha, os meus pais não se separaram e foi muito duro para mim o facto de eles terem ficado juntos, porque... É. Eu acho que eu com muita frequência eu já ouvi na minha vida um pai e uma mãe dizer, olha, não, eles reconheceram que eles não se davam bem, a relação era péssima, mas não se divorciaram devido às crianças, dizendo, invocando essa desculpa, olha, não podemos fazer porque as crianças vão sofrer. Às vezes eu não digo nada porque não quero intermeter na vida da outra pessoa, das outras pessoas, mas eu penso que vocês estão muito enganados, porque as crianças sabem que vocês não se entendem, ouvem as suas discussões, estão já a sofrer e possivelmente, quem sou eu para dizer, mas possivelmente seria muito melhor para eles vocês reconhecerem o fracasso do casamento e cada um de vocês fazer a sua vida dando amor às suas crianças separadamente. Como eu digo, eu não quero meter-me na vida das outras pessoas, Claro. raramente digo isso, mas eu sempre penso. Consigo imaginar o Richard perto de um pai ou de uma mãe a fazer esse comentário e sentir, ok, é tão pessoal, eu não vou interferir na vida Sim, de outra pessoa, não é? Mas aqui que estamos em abstrato e que não estamos a falar para ninguém em sim, particular e estamos a falar para as pessoas de uma sim, forma geral, sim, se o Richard pequenito, não é? Estou a imaginá-lo com 6, 7 anos, não é? Pudesse, ouvisse uma coisa dessas de um outro pai, de uma outra mãe, sim. o que é que lhe diria enquanto criança que a um pai ou uma mãe que continuam num casamento onde já não é feliz em nome dos seus filhos? Um, eu vivi uma situação constante de medo, porque eu tive medo do meu pai e tive medo da morte da minha mãe, de um suicídio. Então, o que eu diria é que as crianças necessitam de segurança, de sossego, de proteção, de um refúgio. E se vocês não podem dar isso às suas crianças, têm que aceitar isso, reconhecer isso e separar. E oferecer às suas crianças, se calhar, 2 casas separadas, mas cada casa como um refúgio, um sítio de proteção e um sítio de sossego. Tão importante, Richard. Tão importante mesmo. Que poderoso, testemunho tão poderoso. Eu também, eu acho que nós sofremos muito em Portugal dessa ideia, em todo o mundo, mas em Portugal em particular, de ideia perfeccionista, de que um casal, uma família vai ser perfeito. E temos que ter um perfil do pai que ganha dinheiro e que dá à sua família possibilidades económicas e férias no estrangeiro, e uma mãe que faz os jantares melhores do mundo. E, quer dizer, essas fantasias de uma família perfeita com um cão maravilhoso, e etc, etc. Exato. Eu acho que é a altura de reconhecer que essa família perfeita não existe. E reconhecer que não é, nem é isso que as crianças precisam. As crianças percebem muito bem que os pais não são perfeitos. Então, eu acho que temos que abandonar também uma doença que temos em Portugal, que é o medo da opinião dos outros. Isso em Portugal é uma situação devastadora. Tantas pessoas, por exemplo, nas aulas, eu sei porque eu era professor, que não queriam dar o melhor, não queriam exprimir as suas opiniões e mostrar o seu interesse e entusiasmo, porque os outros alunos podiam fazer troça deles.
tanta gente em Portugal que não vive a sua verdadeira sexualidade porque os outros poderiam Pensar. fazer troça deles. Tantas pessoas que não tentam seguir a sua paixão, a sua profissão preferida, porque os outros podiam fazer troça deles. Eu acho que em Portugal sofremos imenso disso e temos que chegar todos ao momento em que dizemos bolas. Eu tenho que fazer a minha vida, eu tenho que seguir a minha paixão e se os outros não gostam disso, o problema é deles. Uhum. Sim. Exato, até porque qual é a probabilidade e a possibilidade que nós temos de facto conseguir interferir com o que os outros pensam de nós? É impossível. É impossível. Olha, eu tenho 65 anos agora e cheguei ao ponto, eu não estou interessado minimamente na opinião dos outros sobre a minha vida pessoal. Sobre os meus livros, sim. Sobre os cascóis que eu faço com crochê, sim. Sobre o tempo, sobre a política, talvez. Mas sobre a minha vida pessoal, não é arrogância, é simplesmente um facto. Por que eu devia deixar outra pessoa que não conheço ou que seja um amigo determinar como é que eu lido Claro. com o meu marido, os meus grandes amigos, se eu tivesse crianças, as crianças? Por quê? Não, não, Claro. não, não, não. É uma coisa que eu não entendo muito bem. Eu entendo quando nós temos 20 anos, 25 anos, que estamos com medo da opinião dos outros, que ficamos com medo disso. Mas com 50, 55, 60 anos, Uhum. é uma coisa que eu não entendo. É quase como a pessoa não conseguiu viver a sua vida. E Claro. eu acho isso trágico, trágico. Uhum. É. Quando estava a falar da perfeição e da nossa preocupação, ou de muitos portugueses terem, não creio que seja só em Portugal, mas em Portugal nota-se muito isso, Sim, de querer a perfeição, a família perfeita, o trabalho perfeito, aquela. sim. E que as crianças não querem os pais perfeitos, não é? Pois, as crianças querem pais inteiros, não é? E quando nós não vivemos a nossa vida de forma inteira, estamos a ser só parte de quem somos, não é? Só Pois, uma pois, fração pois. de quem somos. Como é que se consegue isso, Richard? Como é que se consegue ao longo da nossa vida irmos desapegando da necessidade de ir de encontro à expectativa e à opinião dos outros? É boa pergunta. Eu não sou psicólogo ou psiquiatra, mas eu diria que temos que. É difícil quando nós somos jovens, mas temos que ganhar a confiança de acreditar em nós, acreditar em nossa maneira de pensar, em nossa maneira de construir a nossa identidade, a nossa maneira de criar o nosso lugar no mundo. É difícil às vezes, um, mas uma vez que nós acreditamos no nosso projeto, uma vez que temos essa confiança, eu acho que é bastante fácil. Ou seja, um, alguém me criticar a minha relação com a Alexandra, quer dizer, é inimaginável para mim que eu prestava atenção a isso, porque não estou interessado. Um, então, eu acho que a parte mais difícil é conseguir a nossa autoconfiança. Uhum. Agora, como é que fazemos isso? Como é que o Richard fez? Seguindo a minha vida, seguindo as minhas paixões, escrevendo, cantando, uh, mantendo uma relação com o Alexandre, um, mudando para Portugal e conseguindo uma nova vida aqui. Ou seja, toda a nossa experiência do mundo tem a possibilidade de ensinar-nos a nós o que é que nós queremos na vida. Uhum. E eu consegui simplesmente seguindo as minhas paixões. Eu acho, eu raramente dou conselhos aos jovens, porque quando eu tinha 15 anos eu não queria conselhos dos velhos. Mas a única coisa que eu digo é seguir as suas paixões. Uhum. Porque a nossa vida, independentemente da nossa fé religiosa, temos uma só vida neste corpo. Uma só vida aqui, agora. E é um desperdício enorme, trágico,
fazer o que as outras pessoas querem. É uma tragédia. É, de, para aproveitar a nossa única vida, temos que seguir as nossas paixões. Senão estaremos a viver uma vida que não é nossa, não é? E de facto é trágico. Eu digo isso, uma vida genuína. Temos que ter uma vida genuína, porque não é uma coisa terrível viver toda a nossa vida atrás de uma máscara, fingindo que sejamos outra pessoa. E, e para muita gente isso é muito difícil. Eu reconheço, por exemplo, para jovens homossexuais em aldeias pequeninas, é muito difícil assumir a sua identidade e sexualidade e fazer a sua vida. E para uma mulher num país islâmico como o Afeganistão ou o Irão, é incrivelmente difícil seguir as suas paixões, quase impossível. Quase impossível. Então eu reconheço que eu tenho sorte. Eu estou a viver numa democracia, eu tenho algumas posses, tenho o apoio do meu marido e consigo fazer isso. Mas eu também percebo muito bem que muita gente não consegue fazer. A história do Richard faz-me de alguma forma lembrar um divórcio no sentido em que, eu vou explicar, mudou de país, portanto vivia nos Estados Unidos, já na altura com o seu marido, que ainda não era marido, mas viviam já estavam juntos, e mudaram-se. Portanto, primeiro constituíram uma família não convencional, tal e qual como eu sinto que as famílias divorciadas ainda são não convencionais, apesar de serem mais de 50% dos casamentos. Mas enfim, por algum motivo, apesar disso, continuamos a achar que não é muito convencional. Depois mudaram de país, não é? Portanto, uma mudança geográfica, cultural. Nas separações muitas vezes não há mudança propriamente de país, mas muda-se de casa, tem que se mudar de zona, de rede familiar, de rede de amigos. Vocês também tiveram com certeza, não estou a par, mas acredito que alterações da vossa gestão financeira e dos vossos recursos, porque largaram empregos, portanto com certeza também tiveram alterações na gestão financeira da vossa família, tal como as pessoas que se separam, têm que se reajustar. Depois é o tempo de adaptação, de crescer, de aprender, e o Richard conseguiu fazer uma coisa que era o que eu gostaria de ajudar as famílias que nós trabalhamos a fazer, é um novo projeto de vida, não é? Aceitando e conforme a vida se vai apresentando, a reconstruir e a seguir o seu sonho. Foi depois disto tudo que o Richard conseguiu ser escritor e que todos nós agora temos acesso aos seus livros e aos seus conteúdos. Sim, a nossa mudança foi muito difícil para nós os dois. Para mim, porque Portugal não era meu país, eu não falava português, sabia muito pouco da cultura. Os portugueses pensam de uma forma diferente dos americanos sobre todos os assuntos mais importantes, sobre divórcio, sobre sexualidade, sobre amizade, sobre o papel do professor, sobre tudo. Então eu tive que adaptar-me à maneira portuguesa de fazer as coisas e pensar, e foi muito difícil, levou-me muitos anos. A parte mais difícil para mim era conseguir bons amigos, porque a maneira americana de fazer amigos é diferente da maneira portuguesa. Nós os americanos, somos muito mais informais, lidamos muito facilmente. Aqui em Portugal, as pessoas nunca me falavam de sua vida privada. Falávamos de filosofia, da arte, de futebol, das aulas, de tudo menos o coração, tudo menos as dificuldades. E acontece que eu não consigo manter uma amizade profunda com outra pessoa sem eu ter a possibilidade de falar honestamente das minhas dificuldades e alegrias, do que está a passar na minha vida, e a outra pessoa também a fazer a mesma coisa. Então foi muito difícil eu conseguir amizades aqui. E também eu acho que isso não sei se ainda era uma dificuldade para pessoas em Portugal encontrar amigos e familiares para falar honestamente, por exemplo, do divórcio, das dificuldades com o marido ou com a esposa, das dificuldades com as crianças, um filho drogado. Quer dizer, essas coisas muito pessoais em Portugal, nos anos 90, as pessoas não falavam disso. Se calhar, numa família muito reduzida, eles falavam.
mas com outras pessoas, mesmo amigos, nem pensar. E eu acho que isso, outra vez, é quase o sinal de um país em que todos nós temos medo da opinião do outro. Uhum. E não é uma boa maneira de viver. Falar das emoções fragiliza-nos, não é? É como se nos pusesse num sítio mais vulnerável e, portanto, É, estamos mais suscetíveis a ser ou é por isso maltratados. temos que escolher bem os nossos amigos, não Sim, é? Uh, temos que escolher pessoas de uma confiança é absoluta. isso. Eu estou a dizer isto, não é que eu acho que seja assim. Creio é que durante muito tempo foi a crença que foi sendo alimentada. Eu lembro-me dos meus avós falarem coisas desse Sim, género, que é, não se diz essas coisas senão vão pensar que és fraca, ou vão pensar que és pois, medrosa, ou vão pensar que, ou ficam a saber que isso te perturba, e se sabem isso. Lembro-me de comentários desses assim, quando era criança. é, eu acho que outra coisa é que eu não julgo as outras pessoas muito facilmente. Quem sou eu para julgar o casamento da outra pessoa? Uhum, Um, quem sou eu para julgar a orientação sexual da outra pessoa? Quer dizer, a minha maneira de pensar não é assim. A minha maneira de pensar é se é uma pessoa amiga, vou tentar ajudar. Não vou julgar, vou ajudar. que sente. E se essa pessoa está a seguir as suas paixões, eu vou sempre tentar abrir portas e ajudar. Esta mania que temos de julgar os outros, acho que é muito mal. Está-me a vir agora. É assim uma sensação ligada a um pensamento de que até que ponto é que também fomos muito criados nesse julgamento pela educação religiosa que Sim, recebemos, não é? eu Em acho. que o julgamento está muito presente, não é? Absolutamente. Em que temos que conquistar o direito a ser felizes, conquistar o Exato. direito ao céu, conquistar o Eu direito. acho que É como se a nossa existência por si só não nos sim, faz sim. merecer ser felizes, não nos faz merecer Pois. desfrutar da vida. Não, temos que conquistar sendo bons, cumprindo. É. E todo o conceito do pecado é uma maneira de destruir as pessoas, porque, olha, um homossexual está num estado de pecado, uma mulher divorciada está num estado de pecado. Quer dizer, é, estes julgamentos do nosso comportamento, um, opa, é terrível, é mesmo terrível, e é de facto em grande parte, uma consequência de uma religiosidade fundamentalista, uma religiosidade muito dirigida por homens. Durante muito tempo, o corpo de uma mulher não pertencia a ela, o corpo dela pertencia ao marido, à igreja, à sociedade. Ela não podia decidir sobre a sua própria vida. Outra vez, eu acho que temos que libertar-nos desses velhos conceitos religiosos. Custa-me dizer isso porque eu acho que a espiritualidade é importante, mas para mim a espiritualidade e a religião são completamente diferentes. Uma espiritualidade é individual, é a nossa própria relação com uma realidade transcendente, ou com Deus, ou com nós próprios. Religião é outra coisa. Religião é uma hierarquia, uma instituição Sim. de igrejas, ou sinagogas, ou mesquitas, com padres, ou com rabinos, com peritos, que vão nos dizer como é que devíamos viver a nossa vida. Então, para mim, são coisas completamente diferentes. Sim, esta soberania de alguns homens sobre outros homens, não é? De algumas pessoas sobre outras pessoas, como se houvesse uns homens que são os portas-vozes dessa Sim, entidade superior. É assim um sim. bocadinho arrepiante imaginar, porque como é que ficamos sujeitos a isto uns com os outros, não é? Sim, É sim, muito sim. impressionante. E eu acho que também o divórcio, durante muito tempo, era pior para as mulheres do que para os homens. Porque, em grande parte, uh, até muito recentemente, as mulheres, as mães, tinham quase toda a responsabilidade para a casa e para as crianças.
Então, eu acho que a estigma de ser divorciado caía mais sobre a mulher do que sobre o homem. Uhum. Hoje em dia, eu acho que isso mudou um bocado. Eu espero que vá continuar a Claro. mudar. E eu acho que outra vez seria muito mais saudável para as crianças, na minha opinião, se um pai e uma mãe dividissem, se quiser, as responsabilidades em relação a elas. Uhum. Sim, hoje em dia muitas mulheres já têm sua independência financeira e, Sim, portanto, claro que ainda assim, quando se separam, os dois perdem poder financeiro, porque, pois. mas já muitas mães, a maioria já consegue sustentar-se de alguma forma e aos filhos, e de antes Sim, isso não sim, acontecia. Portanto, veio uma liberdade, é muito importante essa liberdade. Também aconteceu outra mudança que eu acho interessante, que é os pais homens começaram a se envolver mais na parentalidade. Isso também se sim. nota. Maravilhoso, sim. É, nota-se tão bem, não é? E mesmo pais que estão juntos, portanto, os pais homens estão mais envolvidos na parentalidade do que Sim, estavam há uns anos atrás e, portanto, quando se há separação, já não há aquela sensação de fiquei com a criança nas mãos e não sei o que hei de fazer. Já acontece menos, os pais estão mais habituados a estar com as sim. crianças, a fazer E, a lida das e para diária. mim isso é muito bonito, porque eu vou dizer É. uma coisa que eu nunca disse publicamente, é que tendo a relação difícil que eu tinha com o meu pai, um homem violento emocionalmente e fisicamente, um, sempre que eu vejo um pai a dar carinho ao seu filho ou à sua filha, sempre que eu vejo um pai que está obviamente apaixonado pelas suas crianças, eu fico muito comovido. É lindo. Muito comovido. É. Às vezes eu observo, eu vejo essa pai com as crianças e fico realmente rendido É. ao amor que o pai está a evidenciar. Uhum, é mesmo, não é? E também há, e isso é tão bonito, e vê-se cada vez mais, tal como se vê também alguns pais e algumas mães a conseguirem reconhecer algumas limitações que têm, por exemplo, olha, Sim, mães que trabalham por turnos ou que fazem, são hospedeiras, estão vários dias fora antes de voltar, ou pais que trabalham no estrangeiro e que vêm, e portanto também conseguirem ter essa flexibilidade de, olha, o meu amor pelo meu filho não tem a ver só com o número de horas que eu estou com ele. Tem a ver com a pois. forma como eu estou. E, portanto, vamos ajustar isto de maneira a quando eu estou estar bem e não estar aqui só a cumprir horário para. E é, na minha opinião, da minha perspectiva, baseado nas minhas experiências em criança, é muito saudável uma criança ver que a mãe e o pai têm as suas próprias vidas, têm as suas próprias profissões, amigos, atividades, projetos. Um, eu quem me dera ter tido uma mãe que conseguisse Uhum, atividades diários, mas eu não tive isso. Não, ela não conseguiu reconstruir a sua vida. Um, mas eu acho que isso cria na criança um respeito enorme pela mãe e uhum. pelo pai. Um, então, eu sei que um pai e uma mãe que trabalham não vão ter tantas horas com a criança, tudo bem. Mas o que conta não é quantidade, é qualidade, na minha Isso. opinião. Uhum. Sim, sim. E esse peso, não é? Há muitas mães e muitos pais que gostam de. Fazem disso bandeira, que é eu vivo para os meus filhos, eu vivo em função dos meus filhos. Sim, Parece-me que é um ónus demasiado pesado, não é? Até pois. porque faz lembrar também o início da nossa conversa, que é, quer dizer, então eu não vivo a minha vida, vivo a dos meus filhos. Isto faz sentido? Não é? Não E viemos cada um também para viver a sua. eu só posso falar por mim. Eu não queria um pai que vivia para mim ou uma mãe que vivia para mim. Eu queria ter a minha independência. E outra coisa, eu tenho medo, está muito na moda dizer, por exemplo, um pai ou uma mãe dizer o meu filho ou a minha filha é o meu melhor amigo. Uhum. Eu tenho medo disso. Eu confesso, se calhar eu estou muito diferente e estranho, mas em criança, ou mesmo quando eu era adolescente e jovem adulto, eu não queria que o meu pai ou a minha mãe ou qualquer adulto Uhum. fosse o meu melhor amigo. Eu não queria. Eu teria tido medo disso. Não, eu queria ter os meus próprios amigos.
um pai e a mãe, os pais têm um papel diferente. O papel para mim, o papel dos pais não é serem os melhores amigos das suas crianças. É outra coisa, é outra responsabilidade, é proteção, é encorajamento, é amor. Não é jogar ténis sempre com o filho, ou, quer dizer, essas coisas que os amigos fazem, ou ir aos bares e beber, ou ver um concerto de Lady Gaga, eu não tenho nada contra, mas se fosse só isso, se fosse só 2 amigos a ir a concertos e jogar ténis, eu tenho medo disso. Eu acho que eu percebo o que me está a dizer e eu também não fico totalmente confortável com essa mensagem, nem com esse conceito, embora vindo de algumas pessoas me faz pensar o que é que aquilo quer dizer. Eu em adolescente tinha uma amiga que era adulta. Aliás, tinha vários. Os meus pais davam-se com muitas pessoas, eram pessoas muito sociáveis e tinham muitos amigos, iam lá à casa e nós íamos à casa deles. E, portanto, há amigos que eu tenho que hoje são meus amigos e que eu costumava chamar os meus amigos de herança. Eu herdei estes amigos, porque eram amigos dos meus pais. Eram e são. E houve uma vez uma dessas amigas que me disse: Não, Mafalda, tu não me herdaste dos teus pais. Tu conquistaste a minha amizade, nós construímos a nossa amizade. E, portanto, nós somos amigas porque somos amigas. E eu, de facto, desde muito nova sempre tive amigos adultos. E lembro-me de uma amiga muito especial, que era durante a adolescência, foi super importante para mim. Ela era minha amiga, era mesmo e continua a ser. Agora, hoje somos 2 adultas. E, apesar de sermos amigas, e de eu a sentir como minha amiga, o papel dela em relação a mim de amizade não era igual à amizade das minhas amigas adolescentes. Pois, é isso que estou a dizer, no fundo. Não pode ser igual. Não era igual, não. As experiências de vida são outras. Sim. Mas era tão reconfortante, dava-me imensa segurança e o que ela me dizia, talvez porque não moralizava as coisas, para mim era importante. Eu achava-me também importante um adulto dar-me importância e falar comigo e dar-me a opinião dele e ouvir a minha. E aquilo fazia-me sentir muito capaz e confiante naquilo que pensava e no que sentia. Foram relações importantes para mim e continuam a ser. Eu acho é que às vezes se confunde, que é, então eu sou adulto, tenho um amigo adolescente, seja filho, seja sobrinho, seja enteado, seja afilhado, e agora vou ser adolescente como ele, ou vou ser criança e vão-me pôr num papel de par, e agora estamos aqui num papel de par. Isso talvez seja muito pouco interessante do ponto de vista da relação, porque estas relações com idades diferentes são tão ricas, para que estarmos É isso que estava a tentar dizer, mas Mafalda disse de uma forma muito melhor. A ideia também é podermos refletir sobre isso. O que é que as coisas querem dizer? Ok, para ti ser amigo quer dizer o quê? Acho que é tão bom podermos também refletir sobre isso. Sim. Richard, estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Foi tão rápido e tão bom. Agradeço imenso o seu contributo e a surpresa que me trouxe. Que grande surpresa. Obrigado, Richard. Bem. Muito obrigado mesmo. Obrigado eu. Muito sucesso com os livros. Continua a correr tudo pelo melhor. Ok. Agradeço imenso e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Obrigada. Espero que tenhas gostado desta conversa tanto como eu. Lembra-te que para podermos contribuir para divórcios cada vez mais conscientes, é importante fazeres o que é preciso fazer para chegarmos a mais pessoas. Classifica e partilha o podcast, segue-nos e aciona o sininho. Obrigada pelo teu apoio e carinho.